gente vai começar o programa dessa semana falando de amor, falando de relacionamento, já que junho tem essa particularidade, né? A gente fala que dia 12 é o dia dos namorados, mas o mês todo é marcado por datas como o dia de Santo Antônio também, que é o santo casamenteiro. Agora, vamos falar especificamente sobre o quê? Fiquei pensando e eu tenho ouvido, lido, conversado com pessoas que falam muito sobre o amor maduro, o amor que acontece numa fase diferente da vida da gente. E como toda qualquer fase, vem compensando aí a questão de frustrações, de decepções, de mágoa, de superação. Mas será que isso acontece só numa determinada fase da vida da gente? Para falar sobre isso, eu trouxe a psicóloga Deise Rosa, e eu já vou começar perguntando para ela se tem fundamento que o poeta Cazuza dizia, né? Quero ter a sorte um amor tranquilo. O que é esse amor tranquilo? Tudo bem, Deise? Tudo jóia. É um prazer estar aqui. O que seria um amor tranquilo? Um amor em que eu posso estar convivendo com um parceiro e que ele me traga um apoio, afeto, carinho, companheirismo, que eu acho que principalmente numa idade mais madura, como você colocou antes, a questão da solidão é algo que faz falta, né? As pessoas sentem muito por conta disso e não necessariamente a solidão significa estar só. Eu posso estar no meio de uma multidão, eu posso estar com algum parceiro e me sentir sozinho. Então, um bom relacionamento é aquele em que eu me sinto realmente acompanhada, em que eu tenho uma troca, que eu tenho boas relações. Olha só, vai anotando essas dicas aí. Aos 30 e poucos anos, Deise, acho que na vida de um homem, vamos falar no aspecto masculino agora, o carro do sonho já não é o mais veloz, aquele impetuoso, esportivo, mas o confortável e macio sedã. Olha a analogia, gente. Os sonhos para o futuro não são mais pegar ondas gigantes na Indonésia ou atravessar o país de moto, e sim comprar uma casa de campo ou na praia para descansar, ou no máximo atravessar o país na poltrona confortável na janelinha de um avião. E o ideal de relacionamento, Deise? Será que também passa por mudanças? Até porque aos 30 e 40 anos de idade, ninguém mais tem idade para baladinhas ou ímpetos para baladinhas, né, experiências casuais. O que muda nessa fase da vida da gente? O que é importante a gente colocar é que, assim, com o passar dos anos, a gente tem observado que o comportamento masculino, ele tem ficado mais tardio em relação a isso, a esse sossegar, a esse querer uma companheira, né? Na mulher também. Isso tem acontecido mais tarde, por N fatores, mas assim, o que acontece? Então, até nessa juventude, essa necessidade de ter várias mulheres, o carrão, aquela coisa toda, isso vai começando a mudar, porque a pessoa ela começa a identificar, ela está num outro momento, um momento de sucesso profissional. Então, acima dos 30, nessa faixa etária, é a faixa etária em que as pessoas estão se preocupando. Quem eu sou? O que eu realmente estou plantando na minha existência, o que eu estou colhendo disso tudo que eu estou plantando. Então, começam novas preocupações que não necessariamente é gastar meu dinheiro com um carrão, com o melhor som, ou então em todas as baladas, porque isso começa a perceber o quê? Não, se eu quero construir então uma casa de campo, se eu quero construir uma coisa, eu preciso economizar aqui, economizar ali, e novas coisas vão tendo valores, como estar mais com os amigos, ou estar mais com uma companheira, né, de poder comer coisas boas, né? Tem colegas que falam assim, antigamente eu queria estar em vários lugares, hoje eu quero poder sentar numa mesa de um lugar bom e escolher o que eu posso comer, independente de valor, etc. Então, os valores, eles realmente mudam com a maturidade, que é algo bem natural. E até quando a gente fala assim, não, mas peraí, eu tenho lá um rapaz dos seus 30 e poucos anos que ainda continua lá atrás, no carrão, na vida de balada, o que tem de errado será? Porque o ciclo de desenvolvimento, o natural, normal, vamos dizer assim, e o que a gente entende por normal é aquilo que acontece com a maioria das pessoas numa sociedade. Então, a maioria dos rapazes e das moças com seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, eles estão nesse momento de construir uma vida, de pensar em ter filhos, de pensar na produção para a sociedade. O que eu, enquanto alguém que existo, estou deixando para o mundo? Filhos, patrimônios, então é uma outra preocupação, né? Então não necessariamente só em dias bons, em festas boas, não necessariamente o melhor carro, o melhor som, né? Mas realmente aquilo que me dá conforto.
né? Bom, isso tudo é como a Deise falou, é o que normalmente ocorre. Seria mais ou menos um ciclo programado. Ciclo natural. Claro que há as exceções, né? Claro. E quando uma pessoa passa por um relacionamento que não deu certo, fica muito tempo sem se relacionar, lá numa fase madura se descobre que pode vivenciar isso tudo de novo. Mas aí eu acho que fica aquela pergunta, será que eu consigo? Será que é mais ou menos como andar de bicicleta? Será que eu estou enferrujado? Será que eu vou conseguir? O que vale para esse homem, para essa mulher, que depois dos 45, depois dos 50, aos 60 anos, porque hoje as pessoas estão com uma expectativa de vida no Brasil maior. Excepcional. E a gente vê hoje mulheres de 40, 50 anos que seriam as mulheres de 30, de 25, Sim, de algumas décadas atrás, né, Deise? Exato. E homens também. O que é mais, vale tudo para se lançar em novas relações amorosas? Uma coisa que a gente tem visto muito são os relacionamentos que nascem online. Né? Vale isso também? Vale. Essa Vale. A partir do momento que eu quero um novo relacionamento, vale. O que a gente observa é que nessa maturidade, realmente, a dificuldade de lançar-se a esse relacionamento é muito mais difícil do que uma pessoa mais jovem, que também teve as suas dores de amor, mas consegue pensar numa perspectiva de futuro muito melhor. Então, existe uma resistência até eu chegar a este momento. Até a gente observar que a pessoa, não, agora eu estou pronta para um novo relacionamento. O que a gente tem observado é que os homens, eles dificilmente ficam sozinhos. Eles têm uma relação de dependência com alguma companheira, e hoje tem estudos que comprovam, por exemplo, no caso de uma pessoa que fica viúva, e aí a gente não precisa nem tantos estudos, a gente consegue observar em vários clubes de terceira idade, coisa parecida, que está cheio de mulher. As mulheres, elas procuram outros recursos, viajar com as amigas, passear com os netos, se dedicar à família, enfim, a sua própria vida, a comprar e etc. Os homens, eles não permanecem, eles permanecem em torno de 2 anos sozinhos. É o tempo médio. É o tempo médio. E nesse tempo eles já estão achando novas companheiras, até porque tinha toda uma relação de dependência. A gente fala de relações mais antigas, são relações de dependência dos dois lados. Tanto do homem quanto da mulher. As mulheres tinham uma dependência muito mais financeira, mas o homem uma dependência também emocional, de coisas da casa, como eu fazer, como eu me comportar, como eu me vestir, como eu vou em tal lugar, eu vou sozinho, não vou. Então tem uma relação de dependência. Hoje, quando a gente percebe a internet, nessa idade mais madura, a gente percebe até uma maneira inocente de se relacionar. Como assim inocente? De realmente querer um companheiro. Eu quero conhecer um novo amigo, eu quero conhecer uma nova amiga, diferente, por exemplo, de pessoas mais jovens que querem achar novos parceiros sexuais, novas relações, enfim. O foco é diferente. O foco é diferente. Eu quero achar um companheiro para não ficar sozinho. Eu quero alguém que eu possa passear junto, que eu possa caminhar de mão dada, que eu possa tomar um café, e não necessariamente só para a questão da sexualidade. Você falou agora há pouco que a questão das pessoas com uma certa idade, mais maduras, se lançarem nessa aventura, né, de ter um novo amor, um novo relacionamento, é mais difícil do que em outra fase da vida. Qual o grau de dificuldade e por quê? Se a gente for pensar a questão da família, no caso de uma mulher viúva, que a questão da mulher, o preconceito é maior do que com o homem. Né? Os filhos que não aceitam. Como que essa pessoa deve agir? Qual é o caminho que tem que ser trilhado? Primeiro ela tem que estar muito segura de si, de que ela realmente deseja ter um companheiro ou uma companheira. Então eu preciso, assim, é isso que eu quero para minha vida, eu não quero estar sozinho, porque os filhos, e a gente escuta às vezes assim, minha mãe jamais vai arranjar outro parceiro, eu jamais vou deixar. Mas peraí. Ocupar o lugar do meu pai. Ocupar o lugar do meu pai. E não necessariamente alguém vai ocupar o lugar de ninguém. É mais uma questão mesmo de ter um companheiro, de ter alguém para que eu possa conversar, porque os filhos estão num outro momento.
Cada um com a sua família, cada um com a sua história, com o seu trabalho, e às vezes essa pessoa ela se sente realmente sozinha. Então, o que fazer? Primeira coisa é identificar, é isso mesmo que eu quero, eu realmente desejo estar junto com alguém, e aí eu vou, por qual recursos? Pela internet, ou pessoalmente, ou em eventos, bailes, jantares, enfim, para estar conhecendo, e claro, conhecer essa pessoa devagar, até realmente perceber, não, vai dar certo, é isso mesmo, estou gostando dessa pessoa, da companhia dessa pessoa, me faz bem, e aí eu vou ter que trabalhar essa família. A gente observa nessas relações familiares assim, que sempre tem um que super apoia o pai ou a mãe e o outro que super vai contra, aquela coisa, relação de poder mesmo, mas o ser humano de uma certa forma ele acaba sendo, entre aspas, livre, inclusive para o amor. Então, se eu estou me identificando com alguém que pode ser meu companheiro, isso pode fazer muito bem, inclusive para a saúde. Saúde física mesmo, porque a solidão, ela traz problemas físicos, ela piora. Então, vamos pensar que o corpo, quanto mais tarde a pessoa, quanto mais velha ela é, mais esse corpo fica debilitado, e se ela está melhor emocionalmente, ela consegue estar bem, inclusive com as suas próprias dores físicas. Com certeza. Já provou inúmeras vezes que traz inúmeros benefícios. Então, a companhia, o ser humano, ele gosta de companhia, ele gosta de ser visto, ele gosta de ser tratado bem, de ter afeto. Nós gostamos de ser reconhecidos. Isso é em todas as idades. Você pode pegar uma criança, que ela está o tempo inteiro chamando a atenção da mãe, olha pra mim, olha pra mim. No adulto não é diferente, a gente só não faz escândalo como a criança faz, a gente só não fica fazendo os mesmos movimentos, mas olhem pra mim, eu quero ser amado, E os filhos vão amar também, amam os netos e tudo mais, mas às vezes um companheiro é um outro tipo de amor, é uma outra tipo de afinidade, então pode fazer muito bem, E essa família tem que estar sempre se colocando no lugar do outro. O amor tem que ser valorizado, acho que em qualquer etapa da vida da gente. Desde aquele amor infantil, da primeira infância, da adolescência, que não lembra, E às vezes a gente olha para os filhos que estão naquela fase da adolescência, descobrindo agora essa coisa diferente, na barriga, aquela coisa a paquerinha na escola, isso passa. A gente não dá aquele valor devido, e para eles é uma coisa assim, muito, Meu Deus, se não der certo, o mundo acabou, o mundo desabou. E a gente na fase adulta vivencia um pouco isso também. Porque vivencia, só que o adulto, ele tem, puxando o gancho para isso que você comentou, ele tem uma mania de menosprezar o sentimento do adolescente, Então assim, nós esquecemos, porque realmente é uma fase que ela passa, aquela coisa, eu brinco que o adolescente, ele tem a coisa do todo mundo está amando, menos eu, todo mundo, faz aquele drama, que é natural da idade. Então, está nessa descoberta de, nossa, ele chegou perto de mim, meu coração acelerou. O adulto não é diferente. O comportamento de estar apaixonado, de estar conhecendo alguém, de depositar toda a minha energia naquela nova pessoa, naquele novo relacionamento, é muito parecido com a adolescência. Talvez a gente seja um pouco menos bobo, digamos assim, um bobo entre aspas, porque o adolescente ele tem realmente assim, de que tudo vai ser um mar de rosas, Eu vou encontrar o meu príncipe encantado e a minha Cinderela. E com o tempo a gente percebe que nem sempre a gente encontra um príncipe encantado, uma Cinderela, mas eu posso ser super feliz com o meu sapinho, com a minha bruxa. Adapta, faz uma adaptação, ninguém é perfeito, imagina, acho que isso tem a ver com resiliência, você entender as imperfeições dos outros, eu vou chegar nisso. Mas isso que a Deise falou agora há pouco, eu acho muito importante. Quantas pessoas, você que está em casa, conhece, de repente você está vivendo isso também, passou por uma situação, às vezes, infeliz, que não deu certo, está refazendo a vida, está se martirizando, pensando nos filhos, o que a sociedade vai falar, mas a vida, a sua solidão é você quem vai carregar, E é tão bom ter alguém do lado para dividir uma fase madura da vida, você que trabalha, que vive, principalmente aquelas pessoas que vivem sozinhas, Os filhos cobram muito, acho que às vezes são um pouco egoístas, E você sabe, Soraya, que quando a gente observa a nossa questão cultural, existe uma diferença muito gritante dessas pessoas mais maduras do pessoal jovem que está vindo.
o pessoal mais maduro, da nossa geração e mais velhos, eles foram muito criados para o que os outros vão pensar. Eu não posso com essa roupa porque os outros vão pensar, eu não posso isso porque os outros vão pensar. Como é que eu vou me separar, mesmo se eu esteja super sofrendo na minha relação? Como é que eu vou ter mais filhos? Ou como é que eu vou sair do emprego? O que os outros vão pensar? E isso prende muitas pessoas dentro do seu próprio casulo com muito medo do outro. E aí começa a atrapalhar com falta de habilidades, aí eu começo a ter as inúmeras doenças psicossomáticas, porque eu estou o tempo inteiro pensando como é que o outro vai reagir, será que o outro vai gostar, será que não vai, será que os meus filhos vão gostar, será que não vão, mas aquilo, como você falou, quem está sozinho? Quem deita na cama sozinho? Quem é que vai levantar e tomar um café sozinho? Quem é que vai sentar numa mesa e não ter mais o seu parceiro do lado? Sou eu. Então, por que que os outros têm tanto a ver com a minha vida? O pessoal mais jovem, a gente observa que tem isso de uma forma menos pesada. Eu vivo, gostou, não gostou, e assim vai. Que também tem consequências, né? Eu costumo dizer que essas gerações tão diferentes, nós temos o 8 e 80. O ideal era o meio termo. Né? Eu chegar num equilíbrio, eu tenho que me preocupar sim com o que os outros vão pensar, com a minha família, com o bem-estar de todos, mas como eu também estou, qual é a minha relação de solidão, como eu me vejo, será que vai me fazer bem, questionar, essa pessoa, ela tem uma relação boa, também não se envolver, né? Porque a ideia é assim, se envolver com todo mundo, não é essa a ideia, é alguém que eu possa ser feliz. Quando a gente fala de relacionamentos na internet, que tem aumentado muito na fase mais madura, as pessoas estão se desenvolvendo mesmo, estão conversando pelo WhatsApp, pela internet, pelos canais e tudo mais, a gente observa às vezes um pouco de ilusão em algumas pessoas mais maduras, assim, uma ilusão assim de que eu vou realmente encontrar alguém pro resto da vida, até que eu vou conhecendo e percebo que não é tão assim. E no começo de um relacionamento, geralmente é tudo muito lindo. E é isso que as pessoas têm que pensar. Quem é o outro que está do meu lado, independente de idade? O outro que está do meu lado é aquele que foi lá no começo do namoro, que tudo que eu falava, ele falava que amava, que tudo que eu colocava se mostrava o melhor, o mais presente, o mais carinhoso, o mais afetivo, ou o meu parceiro real é esse que está do meu lado hoje? E assim, eu vejo inúmeros casais que ficam nesse discurso, mas você era de outro jeito e você mudou, você era, eu quero aquele marido de volta, eu quero aquele namorado de volta, eu quero aquele parceiro de volta. E aí me fala assim, não, pera. Tem dois lados também. O seu parceiro é este de hoje, bom ou ruim. Porque no começo de um relacionamento, independente da idade, nós estamos na fase da conquista. Então, para eu te conquistar, eu vou ter que mostrar o meu melhor. E eu escondo aquilo que eu não sou tão bom, e aí quando a gente vai criando uma intimidade muito maior, eu começo a mostrar todo o meu eu, o lado bom e o lado não tão bom assim. E a gente fica, e às vezes a gente percebe casais, independente de idade, que ficam questionando e querendo voltar. Não, mas eu quero aquele, esse não volta. Então às vezes o cuidado que a gente tem que ter com a internet, nem tudo é flores. Quando o outro me fala que ele ama isso, que é bom naquilo, cuidado. Já? Cuidado, vermelha, ninguém é tão... Se eu não sou perfeito, o outro também não é. E aquilo que eu entendo como bom na minha vida, veja, se o meu parceiro ele tem uma outra história de vida, porque ele vem de uma outra família, com outras questões culturais, então são formas de ver o mundo, e formas de ver o mundo que não existe certo ou errado. E vão se confrontar em vários momentos da vida. Em vários momentos da vida. E isso serve para qualquer tipo de relacionamento. Heterossexual, homossexual, são os conflitos que acabam batendo exatamente iguais. O que é certo e o que é errado. Então, são aprendizagens que a gente tem com o contexto familiar. Vou dar um exemplo. Se eu tenho lá, na minha história, eu aprendi lá com a minha família que para você adquirir bens, comprar alguma coisa, você tem que ter o dinheiro. Se não tem o dinheiro, não compra. O meu parceiro já aprendeu na família dele que antes parcelado e tendo bem do que demorar um monte para comprar. Esse casal, numa situação simples de comprar uma simples mesa como esta, juntamos as nossas escovas de dente, independente da idade, vamos comprar essa mesa, já tem um conflito aqui. Eu quero comprar parcelado, você quer comprar à vista, e aí? E aqui começa quem é certo, quem é errado. Mas você não era assim. Pera,
A gente tem que ir devagar, porque qual é o que é real, o que é verdadeiro, o que não é? O que eu aprendi na minha história não necessariamente é o que você aprendeu na sua história. E quanto mais maduro nós vamos nos tornando, mais histórias eu vou acumulando também. Então, mais chatices a gente tem, mais qualidades a gente tem também. Então, é sempre tentar entender o outro, com a história de vida do outro, com a cultura que esse outro tem, o momento de vida que ele vive, todo o sofrimento que ele passou e o que ele vai querer construir disso. E sempre lembrando que um relacionamento novo, ele não pode, um novo parceiro, ele não pode pagar pelos defeitos do parceiro anterior. E é muito comum as pessoas fazerem isso, principalmente em idade madura. Eu não quero alguém igual ao meu ex-marido, eu não quero alguém que faça a mesma coisa. E aí, se esse novo parceiro faz meia coisa parecida, já é motivo para briga, né? E a briga nem é com você, é com o outro. São mágoas que ainda não estão muito bem resolvidas. Então, as mágoas precisam estar bem resolvidas lá atrás para que um novo relacionamento seja muito melhor e tudo mais. Uma coisa boa da maturidade é que a gente vai ficando mais tolerante, fazendo mais concessões. Isso não tem preço, gente. A Daisy acabou falando praticamente quase todos os 12 ingredientes fundamentais da maturidade para o amor maduro, né? Que o psiquiatra norte-americano Aaron Beck acabou colocando isso num livro e faz palestras no mundo todo falando sobre isso, que eu achei muito interessante, que eu até abordei aqui, ó, para você que está em casa, se quiser pesquisar, hein? Aaron Beck, viu, gente? Psiquiatra norte-americano que fala sobre os 12 ingredientes fundamentais para o amor maduro. Olha só, tudo que ela falou aqui. Sentimentos de ardor, isso a gente não comentou, né? Sentimentos de ardor, desvelo, expressões de afeto, aceitação, empatia, sensibilidade, compreensão, companheirismo, intimidade, amizade, cortesias e agrados e apoio mútuo. Quer dizer, o apoio é fundamental. Se você não tiver uma carga de vida, acho que não consegue vivenciar tudo isso, entender difícil. O que é tudo isso, né, Daisy? Por isso que os relacionamentos maduros, eles são relacionamentos mais bonitos e saudáveis. Porque eles envolvem isso. Não envolvem somente uma questão, por exemplo, a sexualidade. Envolve também. Mas é uma sexualidade em que existe companheirismo, em que eu entendo a dor do outro. Se o outro hoje está cansado, tudo bem. Se o outro hoje está disposto, vamos lá. Toda essa relação assim, se o outro está com algum sofrimento, eu acolho o sofrimento do outro ou eu desmereço a dor do outro, né? Então, esse acolhimento desse sofrer, dessa relação, das amizades, relacionamentos maduros, eles também envolvem um contexto de amizade, eu e o meu parceiro, como também essa amizade no sentido de outras pessoas. Eu aceito os seus amigos, você aceita os meus amigos, eles se tornam nossos amigos. E aí isso também melhora o relacionamento desse casal. Então são N fatores, como ele coloca, que realmente o companheirismo, todas essas relações, elas podem ampliar o afeto e fazer as pessoas serem muito mais felizes. Olha, sem dúvida. Gostoso, gente. Então você que está vivendo, que tem a sorte de viver em grande amor, aproveita isso, viu? Valorize ao máximo, aproveite, a gente não sabe o dia de amanhã. Para você que ainda não se realizou nessa fase da vida, tenha calma. Quem sabe o seu amor pode estar do seu lado, né? Como diz a música, você pode ter alguém aí que está bem pertinho de você e você não despertou para isso ainda. Mas é importante olhar. Tem que olhar, tem que ficar atento, Príncipe Encantado não toca campainha, né? A gente não pode só ficar em casa, a gente tem que sair, olhar pro lado, né? Não ficar só no computador, não ficar só também no computador, né? Porque assim, ainda, e principalmente as pessoas maduras, os jovens, eles sabem namorar no computador, eles sabem dizer que eu te amo somente pelo celular, mas as pessoas mais velhas, elas precisam disso. Do olho no olho, do tato, do conversar, que realmente eu entendo que é muito mais verdadeiro. Eu consigo ver na sua expressão se você está feliz, se você está triste, se você está com raiva. Então, acaba tendo uma relação muito mais tranquila e verdadeira. E aí a gente pode conhecer o amor, com certeza. Que bom. Daisy, obrigada por sua participação. Tantas dicas boas, né? Você aproveitou ao máximo? Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, escreve pra gente. contato@medicinesaude.tv.br, que a gente vai procurar a Daisy novamente para ela vir aqui falar sobre algum assunto com relação a isso, viu? A gente vai para um rápido intervalo comercial. Lembrando, Daisy, o seu e-mail para contato qual é? É derosa16@hotmail.com. Então anotou aí, gente?